Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 7 de março do ano 2024. Estamos sim, hoje a 7 de março do ano 2024 e nós estamos aqui começando a nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer. No dia de ontem não estivemos, já que tínhamos alguns exames médicos para fazer de manhã cedo, e por essa razão então não estivemos aqui no dia de ontem. Porém, estamos aqui sim hoje para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Este mês de março estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não que durante o ano todo nós não falemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está presente em todo momento. Ele está presente no meio das nossas conversas. Ele está presente em cada instante da nossa vida. Está presente o Salvador do mundo, o Senhor Jesus. Só que este mês de março as pessoas dedicam um tempo especial, o mundo dedica um tempo especial para comemorar o que eles chamam de a Páscoa. Mesmo sem terem um pleno conhecimento sobre aquilo que é a Páscoa, e tem alguns rituais que foram impostos por a Igreja Romana, e essa tradição tem se perpetuado por os séculos até os dias de hoje. Agora, nós como cristãos, como novas criaturas que somos, como homens e mulheres lavados, purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos de seguir essas tradições ou devemos de seguir a palavra de Deus? A palavra de Deus está por em cima de qualquer tipo de tradição ou costumes humanos, costumes de homens que têm colocado sobre a palavra de Deus. Isto faz-me lembrar os fariseus. Os fariseus, dar que bom dia, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Isto faz-me lembrar os fariseus, quando eles colocavam mais ênfase nas tradições, nos costumes deles, que na própria lei do Senhor. E por isto eles foram repreendidos por Deus. Ser santo vai além de um costume. Falar de santidade vai muito além da maneira que você veste ou da maneira que você caminha. Mas, meus amados e queridos irmãos, nesta manhã queremos compartilhar uma palavra de Deus no capítulo número 4 do Evangelho de Mateus. Nós estivemos falando no capítulo número 3 do Evangelho de Mateus sobre o ministério de João Batista. E agora vamos ao 4, verso número 12. Vai dizer a palavra de Deus: Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: A terra de Zebulon é a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois ha chegado o reino
dos céus. Primeiras palavras do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo número 3 de Mateus. Primeiras palavras de João Batista foram palavras de arrependimento. Começo do ministério de Jesus, a mesma palavra está sendo falada. Arrependimento. Arrependimento. Jesus começa seu ministério logo que João é colocado no cárcere. Jesus, no capítulo número 3, ele vai ser batizado por João. João vai até tentar, ou se nega a batizar a Jesus, porque ele reconhece o senhorio de Jesus. Agora, também o próprio Jesus está reconhecendo o ministério de João. E sabe que logo após João ter pregado a palavra, logo após João ter estado pregando a palavra de Deus, Jesus, depois dele estar no cárcere, é quando Jesus então vem aparecer em ação. Bom dia, Luciano, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente junto a Luciana, Vitor Emanuel e a sua esposa Carla Elizabeth. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Já estamos em quinta-feira, já estamos chegando ao novo final de semana. Já estamos chegando aí ao finalzinho de semana e hoje é o 7º dia do mês 3 de março. Amanhã você estará comemorando o Dia da Mulher e aqui na Igreja Luz para os Povos teremos uma reunião especial para as mulheres, onde vão estarem louvando, pregando a palavra de Deus, compartilhando um ágape, tendo um momento de comunhão, de amizade, de conversas. Que Deus venha glorificar-se nessa reunião no dia de amanhã, aqui na Igreja Luz para os Povos, na cidade de Caciqui, que está situada na rua Prudente Domingues, 440, na Vila Popular. Voltamos então à palavra do Senhor, depois deste breve intervalo, um break, como se diz por aí. Voltamos à palavra do Senhor. Jesus então, depois, vamos dizer assim, que João finaliza o seu ministério, ele aparece. Ele permitiu, ele deixou que João viesse terminar o seu ministério. Tudo aquilo que João tinha que fazer foi feito. João fez tudo aquilo que deveria de ser feito. Chegou o tempo de João e veio um novo tempo. Agora o tempo da manifestação do Filho de Deus. João anunciou ao Filho de Deus. Agora João dá um passo ao costado e deixa então que Jesus venha resplandecer neste mundo. Que importante é, muitas vezes da nossa vida, nós ter que dar um passo ao costado. A vida, ela está feita de etapas, de tempos, de situações. E chega determinado momento que nós não podemos forçar mais uma situação. Quando vemos que Deus está dizendo, deu, basta, não vai mais, nós devemos de obedecer à voz de Deus e não forçar algumas situações. Jesus começa o seu ministério na Galileia, a Galileia dos gentios. Gentios são todos aqueles que não têm ascendência israelita, aqueles que não têm sangue israelita, aqueles que não têm sangue judaica nos nossos dias de hoje.
Nós somos gentios. Eu sou gentio porque não tenho descendência israelita. Então, sou considerado um gentio. São essas pessoas. Ali nessa região, Cafarnaum, Naftali, Zebulon, ali na costa do Mar da Galileia, Jesus vai montar o seu quartel-general para dali daquele lugar ele sair a anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando ele foi para ser batizado por João, lá na Judéia, ele veio da Galileia. Por isso é que ele é chamado de Galileu, Nazareu, Galileu. Lá na Galileia, então, lá de Cafarnaum, era onde Jesus morava. Bom dia, Carla Elizabeth, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Um grande abraço desde aqui de Cacequi, da Rio Grande do Sul. Então, amados, Jesus começa o seu ministério ali, para que viesse se cumprir aquela profecia do profeta Isaías. O povo que estava em trevas, o povo gentil estava em trevas. Agora, quando chega Jesus, a luz vai resplandecer. Gentios são aqueles, reitero, que não conhecem ou que não pertencem à linhagem israelita. E para eles era muito difícil poder aceder à salvação, e fazerem determinados rituais. Agora, com Jesus se abre a porta, se abre o caminho para que todos os homens possam serem salvos, para que todos os homens possam terem o encontro real e verdadeiro com o nosso Deus. Jesus abre essa porta, Jesus abre esse caminho. A palavra de Deus vai dizer que o povo que estava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz resplandeceu. Porque é justamente isto. Jesus veio trazer vida, e veio trazer vida em abundância. E você está experimentando esta vida abundante que Cristo Jesus prometeu na sua palavra? Você está realmente experimentando esta vida gloriosa debaixo da proteção, da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré? Agora, voltamos à palavra-chave desta semana, que é o arrependimento. Jesus vai começar a pregar, e ali não é uma causalidade, aquilo que Jesus vai dizer, o mesmo que falou o próprio João. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer. Que começou a pregar Jesus? Ele é o nosso exemplo máximo. Que começou a pregar Jesus? Jesus começou a falar de teologia. Jesus começou a falar de homilética, de hermenêutica, de gênero literário. Jesus começou a falar de prosperidade. Jesus começou a falar de milagres. Não. A primeira palavra que saiu da boca do Senhor, que está registrado aqui em Mateus capítulo número 4, no versículo número 17, vai dizer que a partir deste tempo Jesus começou a pregar mensagens motivacionais.
Não, claro que não. Começou a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira palavra, começo do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua primeira pregação começa com a palavra arrependei-vos. Arrependimento. Arrependimento de quê? Dos nossos pecados, das nossas maldades, das nossas mentiras, dos nossos enganos. Arrependimento. Hoje tem uma geração que não sabe o que é a palavra arrependimento. Hoje tem uma geração de pregadores que não pregam o arrependimento. Hoje tem pessoas que somente o que querem saber é adquirir o conhecimento é bom. Pois Oséias mesmo vai dizer lá, no capítulo 4, verso número 6, que o povo pecou porque lhe faltou o conhecimento. Não estou dizendo que não é para encontrar o conhecimento, mas qual é o centro da sua pregação? A sua pregação aponta ao quê? Ao arrependimento? Ou a palavrarias vazias? Hoje estamos vivendo nos últimos tempos. Isto é algo óbvio. Estamos vivendo sim nos últimos tempos. Não sabemos quando vai ser o final. Se vai ser no 24, no 25, no 30, no 40, no 50. Não sabemos em que ano vai ser o fim da graça de Deus. Mas o que sim sabemos e estamos vendo no nosso dia a dia, que as profecias que estão escritas na palavra de Deus estão se cumprindo uma tras outra. E as pessoas começam a falar sobre o fim, e alguns até aterrorizados, com medo de falarem sobre o fim dos tempos. Sabe por quê? Porque no coração deles nunca passou o arrependimento. E arrependimento é nós dar meia volta, não voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. Éramos mentirosos, então não vamos mentir mais. Eu me arrependi de ser um mentiroso. Era um ladrão, não vamos roubar mais. Me arrependi de ser um ladrão. Era um adúltero, não adultero mais. Me arrependi de ser um adúltero. Isso é arrependimento. Claro, para que você possa entender, compreender, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. A palavra de Deus fala em João capítulo 1, verso número 9, vai dizer assim, 1 de João, capítulo 1, verso número 9, vai dizer o seguinte, que se algum de nós falar que não temos pecado, estamos fazendo a ele mentiroso. Você tem coragem de chamar a Deus de mentiroso? Pois bem, quando você se considera a pessoa mais justa do mundo, quando se considera a última bolachinha do pacote, você está chamando Deus de mentiroso. Imagine o que você está fazendo. Quando não reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos urgentemente de um Salvador, de um Redentor, de um substituto, de um advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não se prega o arrependimento. Pessoas que perdem, não vou dizer até uma expressão errada, perder o tempo, mas que se dedicam a ensinarem coisas para o povo antes de falar de arrependimento. Pessoas que às vezes ouve elas falarem e dizem: ganhei tal alma para Jesus, ela está dando seus primeiros passos. O que você está ensinando para ela? O
que você está ensinando para essa pessoa? Falou de arrependimento? Essa pessoa realmente pediu perdão pelos seus pecados? Encaminhou ela para uma congregação? Para que ela tenha comunhão? Para que ela esteja junto com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou você é o único que está dando assistência para ela e dizendo não é necessário congregar? Às vezes não é através das nossas palavras, mas com as nossas próprias ações. Nós estamos dando o exemplo, pois nós somos espelho para muitas pessoas. Estamos dando o exemplo de rebelião contra a própria palavra de Deus. E não manifestamos nenhum tipo de remorso sequer. Já nem falo de arrependimento, falo de remorso. Aquela dorzinha que vem e logo passa. Nenhum tipo disso no coração. É necessário voltar para os caminhos antigos. É necessário voltar para o verdadeiro evangelho. É necessário voltar a falar de arrependimento. É necessário voltar a falar de pecado. E não existe um nível de pecado, não existe pecadinho, pecado e pecadão. Tudo é pecado. E isto nos separa de Deus. Quando não confessamos os nossos pecados, quando não falamos com Deus, quando não oramos, quando não fazemos uma oração de arrependimento, de clamor, de pedido de socorro ao Senhor, para que Ele venha nos perdoar, para que Ele venha nos libertar, utilizando a palavra libertar. Às vezes, no dia de ontem, estávamos conversando, e tem pessoas que focam, por exemplo, seu ministério na parte escatológica, sobre o fim dos tempos. Outros em cura, outros em libertação. Mas seja qual for o seu foco, a palavra arrependimento deve de estar no meio. Porque libertação sem arrependimento não existe. Libertação sem arrependimento não existe. É necessário o arrependimento, a confissão de pecados. Para quem? Para o pastor? Não. Para um padre? Não. Para o Senhor Deus Todo-Poderoso. É para Ele que nós devemos de confessar os nossos pecados. Ali mesmo, em 1 de João, que citei anteriormente, capítulo número 1, verso número 9, vai dizer que nós pecamos, mas que temos um advogado para que nos defenda. Nós temos um intercessor. Nós temos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Não é João, não é Pedro, não é Maria, não é Magdalena, é o Senhor Jesus Cristo quem está intercedendo por nós. Não existe outro nome dado no céu, debaixo do céu, na terra, debaixo da terra, no qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que intercede por cada um de nós diante do Pai. É Ele que se merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração. Agora, como podemos adorá-lo sem arrependimento? João capítulo 4, verso número 8, a palavra de Deus diz o seguinte: aqueles que o adoram devem de adorá-lo em espírito e em verdade. E Deus se agrada de tais adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E Deus se alegra, busca
procura esses adoradores. Agora, vem adorar a Deus sem arrependimento dos seus pecados, sem ter confessado o seu pecado para o Senhor. Senhor, eu pequei, eu fiz isto e te peço perdão, e me arrependo de ter feito. Necessito do teu socorro, necessito da tua ajuda, necessito da presença do teu Santo Espírito sobre a minha vida, que é o que vai me levar, que vai me guiar a toda verdade. Quando nós confessamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós apresentamos ante a presença do Senhor com um coração contrito e humilhado, Deus vai ouvir a nossa oração. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus começou falando de arrependimento. Nós temos exemplos da palavra de Deus, quais são as mensagens que nós devemos de levar para o povo. Se começarmos a ler o livro de Atos, a partir do capítulo número 3, vamos encontrar a mensagem do apóstolo Pedro. E logo daí para frente nós vamos encontrar o que os apóstolos falavam na igreja primitiva, coisas que hoje não se fala na igreja contemporânea. Principalmente a palavra arrependimento, principalmente de abandonar o pecado, principalmente de nascer de novo. Nicodemos não chegou a entender isto tampouco. Está no Evangelho de João, capítulo número 3, quando Jesus fala para ele, vai dizer: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Ele não sabia. Ele não sabia o que era nascer de novo. Ele não sabia o que era ser um verdadeiro filho de Deus. Você se considera um filho, uma filha de Deus? Alguma vez na sua vida, você confessou a Jesus Cristo como seu Salvador e acreditou no seu coração? Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração para a justiça. Sem aceitar a Jesus, ninguém vai a Deus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, estas são palavras do próprio Senhor Jesus, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Para isto foi que se manifestou o Filho de Deus. Ele venceu a morte, Ele venceu o sepulcro, Ele venceu o inferno, Ele venceu a Satanás, Ele venceu os principados e as potestades, Ele venceu a enfermidade, Ele venceu o medo e nos transformou em mais do que vencedores. Nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas para que essa autoridade exista no nosso ser, nós devemos de proceder ao arrependimento. Arrependimento é o que nós temos que ter nas nossas vidas. Arrepender-nos pelos pecados de ontem, arrepender-nos pelos pecados de hoje. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos uma luta constante contra o pecado, contra a nossa própria carne, contra nossas paixões, nossas emoções. Temos uma luta constante no nosso dia a dia. Mas a palavra de ordem é: confia, porque Ele venceu
e você também pode vencer, em nome de Jesus. Pai eterno, Deus do céu e Senhor Criador, nesta manhã, Senhor, estamos na Tua presença. Quero, Senhor, elevar a minha oração, meu Pai, pedindo-te nesta hora, por aqueles que estão junto conosco, meu Deus, e por aqueles que vão assistir este vídeo mais tarde. Que Tu venhas, ó Deus, estender a Tua mão de poder, a Tua mão de misericórdia sobre a vida de cada um, Senhor eterno, suprindo, Senhor, em cada uma das suas necessidades, meu Pai. Senhor, se for necessário, envia corvos, meu Deus, levando carne, levando pão, levando leite, no nome de Jesus. Senhor, eu sei que Tu podes suprir em todas as nossas necessidades conforme as Tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Tu eres o nosso Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus todo-poderoso. Senhor, vem suprir, Senhor amado, em cada necessidade, seja ela material, seja ela espiritual, física. Ó Deus santo e poderoso, vem nesta hora, meu Pai, trazendo cura, trazendo libertação. Vem derramando, Senhor amado, uma unção de cura sobre aquele que está enfermo. Vem eliminando toda sorte de dores do seu corpo, dores nas juntas, de cabeça. Senhor, restaura órgãos que estão enfermos, meu Deus. Toca ali, Senhor amado, com a Tua mão de poder agora, meu Deus, restaurando completamente rins, pulmões, corações, pâncreas. Deus santo, vem trazendo cura, meu Pai, no nome de Jesus. Opera, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor eterno, glorifica-te, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo à noite, sim, estaremos às 21h30 a nossa versão em espanhol. E amanhã, 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém.